Gênesis capítulo 22, versículo 1, que diz: meu título diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, que vai de a terra de Moriá, e oferece a minha holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abarcou o seu jumento, tomou consigo os seus 2 moços e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, tomou fogo do cutelo na sua mão, e foram ambos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim continuaram ambos juntos. Novamente o versículo 8 disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Somente esse versículo. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Nós sabemos que muitas coisas não é fácil de fazer, muitas coisas não é fácil de se fazer cumprir. As coisas acontecem na nossa vida não por um acaso, mas acontecem porque Deus tem um plano para tudo. Quando uma mãe ela engravida, ela se alegra. Algumas que querem ter filhos se alegram porque elas não têm a oportunidade de ter filho. Eu estou mentindo ou não? E outras, quando elas engravidam, têm a notícia de que estão grávidas, elas ficam revoltadas porque elas não querem ter filhos. Porque não é somente a condição, mas sim porque elas vão perder a liberdade. Elas não vão poder acordar tarde, não vão poder sair quando quer, não vão poder comprar a roupa que quer, não vai poder passar a noite fora na balada. Ou seja, as mães que não querem filhos, elas se revoltam com a notícia de que tem filho. Já a mãe que quer ter um filho e é estéril, não pode, faz tratamento, mesmo se não consegue, ela se revolta porque a mãe que tem a notícia que está grávida e não quer ter um filho e ainda diz: quando essa criança nascer eu vou dar para adoção. Ela se revolta porque ela quer ter um filho e não pode. Agora imagine eu e você orando, jejuando, buscando a Deus, falando: Deus, eu quero um carro, nem que seja um carro seminovo. Você trabalha 1 ano, 2, junta dinheiro, guarda, limpa seu nome e vai financiar nada. Aí vem aquele cara que não quer saber de trabalhar, é sustentado pelos pais, chega na loja e vou comprar, e vai lá, aprova o financiamento, e você fala: filho do capeta. Aí você fala: Deus, o Senhor aprovou para ele, não aprovou para mim. Por que ele foi aprovado a ficha dele? É filho de papai. Eu sei que é o pai que vai pagar, mas eu ralo, estou juntando dinheiro, estou com o nome limpo, e meu estoque lá embaixo. Não é possível. Passa 2, 3 meses, ele atropelou alguém, matou alguém, foi para a cadeia, o banco tomou, e aonde Deus mostra: aquele carro não era para você, aquele não era o momento para você pegar, aquele não era o momento porque o seu salário não é compatível com as prestações do carro. Aí você ganha 3 mil reais e você vai financiar um carro de 4 mil. E você fala: eu vou trabalhar no domingo, vou fazer hora extra, vou sair do trabalho. A conta não vai bater, sabe por quê? Porque tem a prestação do carro,
tem o IPVA, tem a gasolina, tem pneu, tem manutenção, tem seguro. Será que uma pessoa que ganha 3 mil reais vai conseguir sustentar uma parcela de 3 mil, 4 mil de carro, de 1.800, 2 mil? Não vai. Por mais que faça a hora essa, não vai. Sabe por quê? O corpo vai se cansar. Você vai se estressar. Você não vai conseguir dormir. Você vai dizer: eu não acredito que eu tenho que ir trabalhar hoje. Eu não acredito que está na hora de trabalhar. Eu queria mais uma hora deitado. E aí Deus fala: tá bom. Você quer ficar um pouco mais em casa? Aí vem o encarregado ou o RH e te manda uma mensagem dizendo: compareça ao RH. Aí você chega lá e fala: o que foi? Nós estamos te dispensando porque sabemos corte. Você: meu Deus, não era? Você disse que não. Você não disse que queria ficar um pouco mais em casa? Receba! Você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, eu não tenho condição de ter aquele carro, mas eu quero um carro que seja bom, que seja novo, que não me dê trabalho, mas que esteja dentro da minha condição, porque eu sei que o Senhor vai me dar condição. Quando você faz isso, você está colocando a sua confiança nas mãos de Deus. Você está colocando os seus sonhos na mão de Deus. Você está colocando os seus projetos nas mãos de Deus. Agora, você, com toda essa tecnologia, você com todo esse jeito para você comprar crédito ali, crédito aqui, e você não consegue. Agora, imagine no tempo de Abraão, aonde tudo é apalavrado. Você tem que trabalhar e com suor, você tem que pagar a sua terra, pagar a sua comida, para poder conquistar a terra e confiar em Deus. E aí você pega um homem abençoado, que vem de uma família abençoada que se multiplicou, e que apenas ouve uma voz para ele dizendo: Abraão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E ele fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine a confiança que esse homem teve em Deus, sem questionar e dizer: tá bom, Deus. Chega para a mulher e fala: olha, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo para a gente sair daqui e ir para uma terra que Ele vai te mostrar. Mas que terra é essa? Não sei. Ele falou que vai mostrar. Vamos pegar essas coisas e vamos embora. A Bíblia não relata se Saraí, quando era o nome dela, disse: Abraão, você está maluco? Aqui temos tudo. E você ouve uma voz do nada dizendo para irmos para uma terra que nós não conhecemos, não sabemos onde é, sair de nossa parentela e para lá. A Bíblia não é nada. Mas Saraí pode ter dito: Abraão, tudo bem. Se você ouviu a voz de Deus, é porque Deus se agradou de você, então vamos. O difícil é você ouvir a voz de Deus e confiar. E o que Abraão fez? Ele confiou e acreditou em Deus. Não é fácil você ouvir uma voz e essa voz falar com você e você dizer: tá bom, Deus, eu sei que é o Senhor falando comigo, vou fazer conforme o Senhor quer. Abraão já tinha passado da sua idade de 40, 50 anos quando Deus falou com ele. E aí, quando Deus lhe faz uma promessa, Abraão já está beirando seus 80 anos. A Sara está com quase 80 anos também. Imagine uma pessoa com 80 anos, nos dias de hoje, o homem e a mulher chegam com 40 anos e quer ter filho. Na verdade, o homem chega com 20 e já quer fazer operação para ter filho, e a mulher fala: Deus me livre de ter filho. Aí a mulher chega com 40 anos e diz: agora, com 40 anos eu não vou ter mesmo. Você acha que eu vou deixar de comprar minha roupinha? Vou deixar de comprar minhas coisas? Vou deixar de sair para sustentar a criança de fralda? Ouvir choro de madrugada? Porque eu sei que o pai não vai cuidar. Ou seja, está colocando palavras de que o homem não disse. Assim como o homem coloca palavras da boca da mulher sem ela dizer. E Abraão, com seus 60, 70, 80 anos que está beirando, Deus fala assim: Abraão, você está vendo essas areias do mar? Estou. Então, vou te fazer tão grande como essa nação. Eu vou te multiplicar essa semente. Abraão, de repente, ele pensa: estou louco, estou ouvindo voz. E novamente a voz de Deus fala: Abraão,
Você pode contar as estrelas do céu? Não. Vou te fazer tão numeroso como as estrelas do céu. Mas Abraão, ele pensa, ele não fala. Tá bom, Senhor. Como que alguém vai ter uma nação, vai cuidar de um povo, sendo que ele já tinha quase 90 anos, junto com a sua esposa, e já na velhice ia ter o fim? Era basicamente impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós vemos Deus fazer milagre na vida de tantas pessoas. Pessoas que têm leucemia, são diagnosticados com leucemia, faz tratamento, a situação vai piorando, e quando a situação piora e não tem mais, ela chega aos pés de Deus e fala: Deus, eu sei que essa doença não tem cura. Se for da sua vontade, o Senhor vai curar. Se não, me leva sem que eu sofra e sem que a minha família sofra junto. Porque somente quem está na cama, dependendo de outra pessoa, principalmente de familiar, que tem que toda semana, 2, 3 vezes por semana, ser levado para poder fazer tratamento, toma medicação, fica cansado e vai ficando mais fraco com o passar dos dias. Sofre quem está com doença e sofre o familiar que está vendo a pessoa morrer aos poucos. A pior coisa que tem é você ver uma pessoa morrer gradativamente, pouco a pouco, todos os dias. Uma pessoa que antes era forte, caminhava, viajava e de repente está em cima de uma cama, sendo totalmente cuidado por qualquer pessoa. Agora imagine uma pessoa com uma certa idade e Deus fazer uma promessa e dizer: olha, eu vou te fazer pai de nação. Abraão acreditou, Abraão confiou, mas quando Sara ouve, Sara fala: tá louco esse anjo. Esse anjo, quando Deus enviou do céu, ele pegou um redemoinho, arrancou-lhe a asa e ele caiu de cabeça no chão e deu a notícia totalmente errada. Dizer que eu vou ter um filho com 90 anos de idade, quase à beira da morte, esse anjo está maluco da cabeça. Manda ele voltar para o céu e revisar o que Deus falou. Mas Deus, ele não confunde, ele não mente, ele não engana e ele não volta com as palavras. Deus, ele só quer duas coisas de nós: que nós acreditamos e confiamos. Passou o tempo, aí Sara engravida, tem Isaac, os dois se alegram. Abraão vai brincando com a criança durante o passar dos dias. Com o passar dos anos, vai levando ele, mostrando as terras, ele mostrando os seus empregados, vai lhe mostrando os seus gatos, vai lhe mostrando como fazer as coisas. Isaac vai crescendo, se espelhando e vendo como que o pai faz. E Sara se alegra, porque o pai está ensinando o filho como se faz as coisas, para quando ele estiver mais velho, não puder fazer mais as coisas, assumir as coisas do pai. Mas uma das piores notícias estava por vir. Nem Abraão e nem Sara poderia imaginar tal coisa. Quando o menino já atinge uma certa idade, que a Bíblia não fala, não sei se 9, 12 anos de idade, novamente a mesma voz que disse para Abraão: olha, eu vou te fazer pai de nação, chega para ele e diz: olha, pega o seu único filho e oferece em holocausto, no lugar que eu vou te mostrar. E sobra. Imagine um homem com seus quase 100 anos de idade, depois de ter passado por tudo, ter descido no Egito, ter visto a sua mulher quase sendo tomada por Faraó, ter saído de lá abençoado, ter visto tantas coisas, e aí ele tem Ismael, depois de Ismael ele tem Isaac,
E aí ele tem que mandar Ismael embora. Ele vê o filho da carne, da sua carne, o sangue do seu sangue, tem ido embora e ficado com outro filho, o filho da verdadeira promessa de Deus. E ouvir de Deus dizendo: traz o seu filho e oferece o holocausto. Abraão, ele não questionou, ele não tentou barganhar com Deus. E sabe qual é o nosso erro? Que nós muitas vezes pecamos e que nós erramos é tentar barganhar com Deus as coisas. Deus manda fazer as coisas e nós não fazemos. Deus manda fazer e nós tentamos dizer: Senhor, manda outra pessoa fazer porque eu não tenho condição de fazer, ou me dá uma outra coisa para fazer. Mas com Deus não é assim, não tem como barganhar com Deus, não tem como negociar com Deus. Quando Deus manda, nós temos que obedecer ou sofremos as consequências. Mas quer dizer que Deus é um Deus tirano? Não. É um Deus que nos dá livre arbítrio de fazer ou não. Mas quando nós levantamos as mãos e tentamos dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, nós estamos dizendo: Senhor, pode me enviar para qualquer lugar, pode mandar falar qualquer coisa que eu vou falar. Mas e quando Deus nos envia até um feiticeiro, quando Deus nos envia até aquele católico roxo, ou quando Deus nos envia até aquele ateu roxo, aí estreita. Sabe por quê? Porque normalmente feiticeiro e ateu, eles procuram estudar muito a Bíblia para te pegar em contradição. Porque o cristão, ele vive entrando em contradição. Ele fala uma coisa e faz outra coisa. Ele fala que tem que viver de um jeito e vive de outro jeito. Ele fala que tem que falar de tal jeito e fala de outro jeito. Então o ateu vai falar assim: você acha que Deus realmente existe? Você acha que realmente tudo foi criado por Deus? Se Deus realmente existisse, não teria tanta fome no mundo. Se Deus existisse, não existiria morte, não existiria guerra. Mas imagine um planeta super populoso, de todas as gerações, desde a criação do mundo aos dias de hoje. Será que teria espaço para tantas pessoas nesse mundo? Não teria espaço para ninguém. Deus, ele deu para Adão e para Eva o livre-arbítrio. Disse: olha, esse é o paraíso, você vai comer de tudo, você vai beber o que você quiser, você vai fazer basicamente tudo o que você quiser. Mas tem um detalhe: está vendo aquele fruto? Você não vai comer daquele fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas Deus não poderia ter enviado um anjo guardado ali? Ou Deus poderia simplesmente não ter deixado aquele fruto ali? Mas Deus, ele simplesmente diz: você não faz, mas ele deixa ali, para que a nossa fé e a nossa obediência seja provada. Se nós vamos obedecer a voz de Deus e não fazer, ou se nós vamos fazer e colocar a culpa em Deus, tentando arrumar uma desculpa, dizer: Deus, se realmente você quisesse que eu não fizesse, você não teria deixado aquele fruto. Se você realmente quisesse que eu não fizesse isso, não teria permitido essa tentação. O ser humano, ele erra em querer colocar a culpa em Deus. A culpa é de Deus porque colocou o fruto. A culpa é de Deus porque colocou outra mulher na vida de um homem e trouxe a tentação. A culpa é de Deus porque colocou outro homem na vida de uma mulher e ela caiu em tentação. A culpa é de Deus porque o casal brigou e a mulher se sentiu ofendida e foi trair o marido, ou o marido traiu a esposa porque se sentiu ofendida pela mulher. A culpa nunca é sua, a culpa nunca é minha, a culpa é sempre de Deus que permitiu que as coisas viessem. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos avisou: olha, está ali, não faça. A partir do momento que você fizer, você vai morrer. A partir do momento que você fizer, você vai pagar
consequências. Será que hoje nós seríamos capazes suficientemente de assumir a culpa das coisas erradas que dão na nossa vida, que aconteceram simplesmente porque deixamos de ouvir a voz de Deus? É muito fácil nós chegarmos no local de trabalho e ter alguma coisa errada e dizer: a culpa foi do outro rapaz que não fez, a culpa foi do outro rapaz que deixou de fazer. Mas nós temos a oportunidade de chegar no trabalho, ver que está errado, ir lá e consertar. Se outro não fez, eu vou lá e vou consertar, porque isso vai me atrapalhar. Mas não, por pirraça, por não querer fazer o trabalho de outra pessoa, vamos deixar lá. Ele deixou no meio do caminho, vai ficar aí. Eu não vou tocar a mão porque não é obrigação minha, foi a outra pessoa. E aí estamos passando, tropeçando, quebrando a cara, se machucando, quebrando o produto. E de quem é a culpa? Foi nossa. Porque o gerente vai vir, você não viu na frente vir. E por que você não tirou? Porque foi de outro, mas você quebrou. Então você vai ter que assinar uma advertência, ou vai ter que pagar. É isso que as pessoas fazem. Elas têm a oportunidade de consertar, mas por pirraça, deixa trabalhando a ponto de tropeçar, se machucar, quebrar uma perna, quebrar um braço, quebrar um produto, mas só para dizer que foi o outro que deixou. Abraão simplesmente podia ter dito para Deus: Deus, você me fez uma promessa quando eu estava ainda numa idade avançada, e agora o Senhor quer tirar? Não, pede outra coisa, Senhor. Pode pedir o cabelo, pode pedir a vida de um servo meu, pode pedir qualquer coisa, pode pedir a vida da tua esposa, não é do filho. Mas Abraão não. Quando Abraão ouviu Deus dizendo: Abraão, pega Isaac, seu único filho, e oferece no holocausto, o que Abraão fez? Ele obedeceu e confiou em Deus. E o melhor de tudo, ele se calou. Ele não chegou para sua esposa e disse o que queria fazer. Porque a partir do momento que ele chegasse para Sara e dissesse: olha, Deus pediu para eu pegar Isaac e oferecer o holocausto. Sabe o que Sara ia falar? Você está louco? Você está gagado? Daqui meu filho. Porque a mulher tem mania de falar isso. Daqui meu filho. E não nosso filho. Daqui meu filho, porque dele cuido eu. Você pode levar qualquer coisa no holocausto, mas ele não. Ele pegou, ouviu a voz de Deus, se calou, chamou Isaac, chamou os homens, 2 homens, lavardou as mulas, e em silêncio ele saiu. Em silêncio ele obedeceu. Em silêncio ele acreditou. Ele preparou tudo e levou. Mas você acha que no caminho ele foi quieto? No caminho, com certeza, ele foi dizendo: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tira, porque o Senhor conhece de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Será que se ele tivesse questionado durante o caminho todo, Deus teria providenciado o cordeiro do jeito que foi providenciado? Será que se ele tivesse murmurado o caminho todo, Deus realmente não teria permitido que ele enfiasse o terno na vida do seu filho? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele simplesmente ouviu a voz de Deus, chamou o seu menino, preparou tudo e foi caminhando, conversando com Deus. Nosso erro é quando as coisas dão errado, nós falamos: Senhor, não é possível que deu errado. Não é possível Senhor, que deu errado comigo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Senhor, eu vou para o culto, não falta no culto. Eu, Senhor, falo a tua palavra. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu oro. Senhor, eu leio a Bíblia, eu canto louvor. Mas por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo e não com fulano? Sabe por quê? Porque Deus sabia que nós iríamos suportar. E de repente, outra pessoa não. De repente, se Deus permitisse que acontecesse com outra pessoa, aquela pessoa iria entrar em depressão, aquela pessoa iria se matar, aquela pessoa iria fazer coisas que levassem ao seu fim,
e levasse a sua perda da sua esperança e até a sua salvação. Mas Deus sabia que fazendo conosco, não importa o que Ele tire de nós, Ele sabe que está tirando por um bem maior, está permitindo que as coisas aconteçam por um bem maior. Mas Senhor, o Senhor sabia que eu precisava daquele dinheiro, o Senhor sabia que eu precisava daquele carro, o Senhor sabia que eu precisava daquele emprego, o Senhor sabia que eu precisava conseguir financiar aquele carro, porque aquele carro iria me ajudar. O Senhor sabe que se eu conseguisse financiar aquela casa, eu não iria pagar aluguel. Mas, quando Deus permite que algo seja tirado, é porque Ele está providenciando coisas muito maiores do que nossos olhos possam ver. Deus, Ele não tira para perda da nossa fé. Deus não tira para que a gente murmure. Deus não tira para mostrar que Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o controle. Deus não tira para mostrar que Ele é soberano, mas Deus tira porque alguma coisa especial Ele está preparando para nós que nós não conseguimos ver, que só vamos entender quando nós recebermos na nossa mão. Quando alguém está andando com dinheiro e perde, de repente a pessoa que encontrou está passando fome. Aquela pessoa está pronta a ser despejada. Aquela pessoa não come há 3, 4 dias. Aquela pessoa está tão fraca que está pronto de desfalecer quando encontrou aquele dinheiro. A primeira coisa é assim: Senhor, obrigado porque o Senhor colocou na minha frente e eu vou conseguir tirar a refeição pelo menos desse dia. Quando Deus permite que alguma coisa dessa aconteça, porque aquele dinheiro, ele não foi um dinheiro abençoado, foi um dinheiro amaldiçoado. E quem deu, amaldiçoou. Mas, e aquela história de que, como pode alguma coisa ser impuro quando Deus torna impuro? Como alguma coisa pode se tornar maldição quando Deus o abençoa? Tudo tem um propósito e um bem maior. Às vezes Deus está avisando que não é para você sair de casa, você sai. Senhor, o Senhor poderia me avisar para eu sair de casa no dia de trabalho, aí eu fico em casa descansando, o Senhor me avisando que eu tenho que descansar, não é bem assim. Senhor, eu não quero sair de casa hoje, mas tenho que sair. Eu vou sair, eu vou levantar cedo, eu vou sair, eu vou estar em lugar, Deus coloca uma situação para você não sair de casa, aí você acaba não saindo. Porque nesse trajeto que você iria fazer alguma coisa ruim, estava te esperando um acidente, um assalto, alguém ia dar um tiro, alguém ia te atropelar. Nada acontece simplesmente por um acaso, mas tudo porque Deus está fazendo algo muito maior. Quando Abraão chega ao local, ele fala para os seus irmãos: olha, fica aqui que eu vou subir mais um menino. E ele diz mais: nós voltaremos. Olha a confiança de Abraão. A confiança é tão grande que ele acreditava de que ele iria subir com o menino e iria descer com o menino. Ele poderia simplesmente ter dito: olha, fica aqui que eu vou subir, que nós iremos subir e eu desço. Ou seja, ele estaria demonstrando que ele iria voltar sozinho e que tinha acabado, ele iria descer sem filho. Mas ele disse: fiquem aqui de guarda, vigiem, que nós iremos e logo nós retornaremos. Ele disse no plural, porque ele ouviu a voz de Deus, ele confiou e ele acreditou que algo estava lhe esperando. Porque, como dizem, a fé é a última que morre. E Abraão, ele se pegou na fé que ele tinha em Deus, na confiança e na obediência, porque quem obedece a Deus nunca volta de mão vazia. Pode ter um terremoto, destruir todas as casas ao redor, mas a sua vai ficar. Pode vir um vendemoinho, ele vir na direção da sua casa, ele vai dar a volta e vai passar. Sabe por quê? Porque a fé, ela move montanhas. Agora vem um redemoinho e você diz: está vindo um redemoinho. O redemoinho vai acabar com a minha casa. Senhor, me ajuda. Não, Deus, o que permite? Ou seja, a pessoa já está colocando a culpa de Deus antes
acontecer. Está vindo um redemoinho, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Mas desvia esse redemoinho, esse furacão da minha casa. E outra, não deixe e não permita que destrua nenhuma casa ao redor, mas faça ele passar de longe. Porque do mesmo jeito que eu preciso da casa, tem pessoas aqui que passaram longos anos, mais de metade da vida para construir e ter o que tem. E ter o que tem. Permita que, Senhor, esse redemoinho seja desviado. E Deus vai desviar aquele redemoinho. E se Deus não desviar aquele redemoinho, se Deus não desviar aquele redemoinho, é porque Ele vai te dar uma casa melhor do que aquela. Então nós temos que acreditar que Deus, seja para bem ou seja para ruim, Deus tem algo melhor para nós, não importa o que aconteça. Ah, bati o carro deu PT, mas Deus tem um carro melhor. Me mandaram embora, mas Deus tem um carro melhor. Aquele carro que eu tanto queria foi dado para outra pessoa, de tanto que eu fiz, de tanto que eu lutei, de tanto que eu orei, e foi dado para outra pessoa, mas Deus tem um carro melhor. E um setor melhor, será que nossa visão está tão nublada, dando ouvido a outras pessoas, ao maligno, que não conseguimos enxergar além? Porque quando Deus não dá um cargo, é porque Deus sabe que nós não vamos suportar aquele cargo. E Ele está oferecendo o melhor, e o setor melhor, nós possamos suportar. E além de mais, além de suportar, nós vamos abençoar outras pessoas, de tudo quanto é forma, e ainda falando do amor e da graça de Deus. Abraão começa a subir com o seu filho, com tudo, com o cutelo, com a lenha, com as cordas, com tudo. Isaac olha e fala: pai, tudo bem, tem um cutelo, tem a corda, o Senhor tem o fogo nas mãos, mas está faltando uma coisa. O que, meu filho? Está faltando o cordeiro. Cadê a oferenda para Deus? Abraão olha para ele sorrir, de repente com uma pequena lágrima nos olhos, e diz: meu filho, Deus proverá para si o seu cordeiro. Ou seja, Deus dará para ele mesmo um cordeiro, e o menino fica em paz. Se chegou no local, Abraão preparou tudo, vendou os olhos do menino, falou assim: filho, eu preciso vendar os seus olhos, tudo bem? Tudo bem, pai. Vendo os olhos do menino, eu vou amarrar suas mãos, tudo bem? Tudo bem, pai. Eu vou amarrar essas pernas, tudo bem, filho? Tudo bem. Filha, eu vou te deitar aqui, tudo bem? Tudo bem, pai. Sabe por quê? Porque o amor de Isaac pelo pai era tão grande que ele não questionou: por que está me vendando? Por que ele está me amarrando? Da mesma forma que Abraão fez quando Deus falou: Abraão, oferece Isaac como holocausto. Abraão disse: tudo bem. Ele saiu. Jair deita Isaac, de repente com uma lágrima nos olhos, com dor no coração, com aquela dor que iria rasgar o coração de cima e baixo, e ainda depois arrancar o peito e pisar e fazer encacos, mas ele confiou, levantou o pé, com os olhos fechados, e na hora que ele foi, o anjo parece falar: Abraão, peraí, não faça isso. E aí a resposta de Abraão, para quando ele disse: tudo bem, Senhor, eu vou ver ele veio. A resposta de que ele disse para o seu filho: pai, onde está a oferenda? Deus providenciará para si o seu cordeiro. A resposta para tudo isso estava ali. O anjo bradou bem alto e disse: Abraão, não faça isso. Olha ali o seu cordeiro. E ele olha, e está o cordeiro preso entre os galhos. Aqueles galhos não seria nada para um cordeiro no dia normal. Um cordeiro que estivesse pastando, que tivesse alguém que passasse, ia passar de boa. Mas quando Deus Ele quer prender, Ele arruma uma forma de prender e de entregar nas suas mãos o que é seu. Não importa como vai chegar ou quem vai entregar. Nem que seja aquela pessoa que te odeia no trabalho. Ela vai chegar com uma notícia e vai dizer: olha, o gerente quer falar com você. Ah, mas o que o gerente fala? Não sei. Ele quer falar com você e comigo. Então vamos lá.
Aí chega lá, a pessoa, o seu encarregado, ou aquela pessoa que não gosta de você, que te olha torto, que fica pensando, vai derrubar, não vai dar certo. Ele vai se lascar, não se lascou dessa vez. Ele vai derrubar, não derruba. Ele vai bater, não bateu. Aí chega na frente, a gente fala assim, olha, você vai ser encarregado a partir de hoje. Aquela pessoa vai olhar assim, por que tinha que ser eu que vou chamar ele? Mas por que ele vai ser encarregado? Por causa da competência, ou seja, porque Deus queria que isso acontecesse. Você orou, você buscou, você fez voto para Deus e Deus respondeu todas as suas orações e todos os seus votos. Abraão, ele olha aquele cordeiro preso e ele dá um sorriso e diz, eu sabia que Deus não iria me abandonar. Eu sabia que Deus não iria me deixar, nem que fosse no último momento, porque eu acreditei. Porque Deus lá atrás me fez uma promessa de que eu seria pai de nações. E a única nação que eu tenho é uma pequena cidade chamada Isaac. Aí ele pega Isaac, tira dali, abraça bem forte, tira as suas vendas e disse, filho, aqui ó, o cordeiro, a qual eu falei que Deus iria providenciar. Ele prepara tudo, prepara o cordeiro, desce com o menino, com seus moços e diz, olha, eu disse que nós iríamos retornar. E aí caminha. E você vê que Abraão, ele foi tão falando com Deus, foi tão confiante, tão acreditando, que ele não foi de uma noite para outra. Ele saiu de noite e chegou 3 dias depois. Imagina, 3 dias sai. Cadê Abraão? Cadê Isaac? Cadê os moços? Alguma coisa está acontecendo que ele não quis ir lá. Por que ele foi apontar com o menino que ele não quis ir lá? De repente ela sentiu aquela dor, alguma coisa não está legal, não está legal, mas você acha que Abraão falou para Sara que foi oferecer Isaac ao holocausto? De repente ela não ia morrer de velhice, ela ia morrer de infarto. Por quê? Meu filho, como que você pode fazer isso e não me avisar? Sabe por quê? Porque Abraão, ele acreditou, ele confiou e ele se calou. Imagine se ele tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse falado para Sara, ele não teria levado Isaac. Deus, ele sempre quer que nós confiamos, acreditamos, e quando Deus nos faz uma promessa, Deus quer que nós calamos, porque quando Deus promete, faz promessa na nossa vida, a única coisa que nós pensamos é sair espalhando para a família, no emprego, para todo mundo. Olha, Deus falou assim através da pastora que vai me dar uma casa, vai me dar um apartamento no 16º andar. Vai me dar um apartamento no 16º andar. Eu vou ver a vista de longe, eu vou ter uma formiguinha. Mas eu tenho medo de altura, eu só de chegar perto eu já tremo todinho. Eu já deito no chão, fico olhando assim. Mas o homem, mesmo tendo medo, ele quer o impossível. Ele pode? Pode. Eu tenho medo de altura. Se eu subir na loja aqui de 1 metro, eu vou deitar antes de olhar para baixo. Porque me dá vertigem. Mas eu quero andar de avião. Não dá não, porque eu vou ficar sentado no avião. Mas eu quero voar de avião. Tenho medo de altura, mas vou. Eu tenho medo de altura, mas quero morar no 16º andar. E se vir um avião, ele vai ter que desviar e ir para outro lugar, mas aqui não vai bater não. Abraão desce com seus moços e diz, eu disse que voltaria, e caminha 3 dias de volta até onde Sara estava. Quando nós passarmos a fazer todas essas coisas, ouvir a voz de Deus, acreditar que Deus ele pode fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu e muito mais, e confiar que Deus vai fazer tudo no tempo certo e que nada vai passar, e se calar, não sair falando para todo mundo as nossas bênçãos e os nossos sonhos,
os nossos objetivos. Então, as coisas elas vão acontecer muito mais rápido do que nós imaginamos. Muitas bênçãos elas são travadas, são paradas, porque quando nós recebemos a promessa, nós saímos espalhando, e aí sempre tem alguém pensando, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Deus, porque vai dar para aquela pessoa, não vai dar para mim, tomara que não dê certo. E as bênçãos ficam travadas e você não sabe por quê. Às vezes, você quer dizer que nós não devemos falar nem para nossa mãe? Sim. Às vezes não devemos falar nem para o nosso pai. Às vezes não devemos falar nem para o nosso filho. Tem coisas que nós devemos falar e guardar para nós mesmos. E no momento certo, então dizer, olha mãe, Deus me deu isso. Deus me fez uma promessa há tanto tempo atrás. Olha filho, Deus me deu isso aqui há tanto tempo atrás. Mas por que você não falou? Porque Deus falou para mim ficar lá. Mas eu sou mãe, vem descobrir, eu sou mãe. Você não acredita em mim? Eu disse, não acredito em Deus. Deus falou para mim calar, eu vou falar nem para minha mãe. O mal é nós sermos emotivos. Ah, minha mãe, eu sei que minha mãe vai pensar mal. Eu sei que minha mãe vai orar a favor. Mas tem coisas que nós não podemos escutar. Independente se a mãe ou o pai vai orar a favor para que nós conquistamos. O que é entre Deus e eu tem que ficar entre Deus e só mudar quando Deus realizar aquela promessa. Nem que as palavras e a oportunidade